pode compartilhar com seus amigos nos grupos. Eu vou compartilhar aqui com alguns grupos e você pode fazer isso também, tá certo? Para que pessoas que tenham dúvidas acerca deste assunto bom, e quem vai participar conosco é o irmão Marlon Araújo, ali da cidade de Areia Branca, né? Irmão Marlon, eu não o conheço pessoalmente, porém é um teólogo já bastante conhecido aqui no nosso estado, né? Tem pregado em várias igrejas e louva a Deus pela vida do Marlon, né? Que nesta noite ele, a irmã Lívia, vai participar conosco também. E assunto interessante. É possível ter fé em Deus e não ter religião? É possível ter fé em Deus e não ter nenhuma religião? Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas nesta noite nós vamos conversar aqui o nosso missionário Anderson, né? Anderson. É possível, Anderson, ter fé em Deus e não ter religião? Então, nós vamos conversar, debater esse assunto e acredito, Pai do Senhor, meu querido, é bênção. Acredito que vai tirar a dúvida, irmão Marlon Araújo. Eu vou te convidar, Marlon, para você participar conosco. Se puder entrar, já pode entrar. É possível ter fé em Deus e não ter religião? Então, nessa noite, quem vai estar participando conosco é o irmão Marlon Araújo, da cidade de Areia Branca, né? O Rechilieu Charles. Muito bem, aqui o nosso Marlon Araújo. Pai do Senhor, meu querido. Shalom Lahema, paz e prosperidade, pastor. Muito bem, Marlon. Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas eu faço como eu já conheço a sua fama, né? Conheço a sua fama. É um homem que gosta de estudar a Bíblia Sagrada e isso nos admira quando alguém gosta de estudar a Bíblia. É muito bom quando encontramos pessoas assim. Olhando para você, eu lembro do pastor Lucier Freitas. Conhece? Na verdade, nós somos o único povo do mundo que se conhecemos 1 minuto ou 2 minutos chamamos de irmão. É verdade. Então, nossa história aqui na Assembleia de Deus do Estado, né, na IADERN, na qual nós fazemos parte, e nós já estivemos, pela misericórdia do Senhor, 140 municípios nesse estado, só na IADERN pregando. E eu não sou itinerante, eu trabalho, e na qual nós somos amigos dos pastores, e graças a Deus, né, conhecemos muitos pastores, supervisores, e o senhor ainda é poucos pastores que eu não conheço pessoalmente. Mas eu não preciso subir na montanha para saber se ela é alta. Vou responder a sua pergunta. Eu não preciso lhe conhecer há 10 anos para saber que o senhor é um aliado. Quando eu conheci o pastor Lindenilton, missionário do Haiti, e ele citava muito o pastor Lucier, né, a história dele, da moto que foram para os Gideões e Camboriú, e também ele cita muito o senhor. Ele disse, Marlon, eu não entendo porque você não conheceu ainda o pastor José Raimundo, rapaz.
o pastor William Fonseca também, do missionário no Uruguai. Então, os seus amigos são meus amigos. E o senhor tem uma história. O senhor tem história na igreja, na Assembleia de Deus, Mossoró, no estado, entendeu? O senhor tem um legado, tem um memorial, na qual eu fico admirando as suas histórias contadas pelos pastores. Entendeu? Muito obrigado, meu querido. Mas, Marlon, antes da gente começar a debater ou conversar sobre o nosso assunto, que para alguns é polêmico, para outros é sugestivo, é possível ter fé em Deus e não ter religião? Nós vamos ouvir a irmã Nívia, né? Cantar? É, minha esposa. É. Irmã Ela vai Nívia cantar. estava na prova. Irmã Nívia estava na prova. Irmã Nívia estava na prova, na sofrência, e Deus mandou eu a benção. Tá vendo? Mas você Não é verdade, norte irmão? Rio Grande... Você é do Rio Grande do Norte, é arebranquense mesmo ou veio de fora? Eu nasci em Areia Branca. Com 2 anos eu fui para o Rio. Morei 28 anos no Rio. Voltei em 2008, na época do pastor Marrocos, na qual eu fui o último obreiro levantado na gestão dele, na qual ele não é jubilado, né? Ele disse, não gosta de não ser jubilado, não sou jubilado, estou descansando. Então, o último obreiro levantado na gestão pastoral do pastor Marrocos fui eu. Tinha um ministério no Rio, estava afastado. Eu gosto de falar de mim, eu sou especialista de falar mal de mim. Estava afastado, estava voltando, ele disse assim, Marlon, eu preciso da sua carta de reconciliação da Assembleia de Deus do Rio. Eu falei, não, pastor, eu quero começar tudo de novo, do zero, eu quero porta fechada, eu quero banquinho, eu sei o que é ministério, tá bom assim. Eu disse, mas rapaz, o povo ligando, mostrando a bandeira, os termos de chamada e tal. Eu falei, não, quem disse que tem chamada é o campo, é a obra, é a palavra. Então, vamos começar do zero? Eu disse, rapaz, gostei. Aí foi dando certo, a gente começou, só para a gente sintonizar nesse pano de fundo, quem é eu, na qual as pessoas me conhecem, assim, pelas redes sociais, pregando nas igrejas, mas eu sou essa pessoa que, através do blog de Cleiton Albina, a gente começou a escrever para o blog, artigos, né? E dali o pastor Lufran Medeiros, de São Miguel, me convidou para pregar em São Miguel, né, o supervisor de lá, e depois dali foi para o pastor Isaac Dias, de Caicó, e começou a gente andar pelo estado. E estamos aí. Irmã Nívia vai louvar. Muito bem, irmã Nívia. Pode... É um motivo de muita alegria participar. Com certeza que tem muitos aí da igreja, né? Como é o nome da cidade? Marizal. O Marizal. Marizal O faz muitos anos que eu Marizal. passei pelo Marizal. Mas que Deus possa abençoar cada um. E vamos adorar a Deus, né? Porque os dias são maus, mas nós que servimos a Deus e temos esperança, sabemos o Deus que nós servimos, nós cantamos, nós adoramos em meio a todo o caos que está acontecendo e que vem acontecer. Nós somos sobreviventes, mesmo em meio a tantas coisas, né, a gente adora, porque sabemos o Deus que nós servimos e é Ele que cuida de nós, né? Então vamos adorar. Glória a Deus. Deixa aí, não. E por isso que nós adoramos. Aleluia. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Aleluia, Jesus. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Aleluia. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por
habita em mim. Você é um Aleluia. grande amor que não tem fim. Aleluia. Te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir canção. Te adorarei, te adorarei. Bendito Senhor, mais Deus. uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado Aleluia. para adorar, então adorarei. Bendito Sou Deus. adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, Aleluia. te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Oh, glória. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu. Aleluia. Pode adorar o Senhor na circunstância que você se encontra. Deus é Aleluia. aquele que opera na hora da adoração. Oh, Jesus, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te Aleluia. adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te Oh, glória. adorarei. Te adorarei, quando chegar no céu. Te adorarei. Aleluia. Quando chegar aí no Te céu. adoro, Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Quando Aleluia. chegar aí no céu. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Te adorarei. Te Aleluia, adorarei. Jesus. Quando chegar aí no céu, eu te Glória a adorarei. Deus. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu com toda certeza, eu te adorarei. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pastor. Uma das variantes da palavra adorar é verdade. Uma das variantes da palavra adorar é esquecer de si. É por isso que quando Davi ele estava fugindo de Saul, era um crente ameaçado de morte, com fome, com sede, numa caverna em Engedi, que é o contexto do Salmo 23, que todo mundo gosta desse salmo, os religiosos, as pessoas que não são crentes gostam desse salmo. Ele diz: Verdade. o Senhor é meu pastor e ele não me falta. No hebraico muda. O nada me faltará é circunstância, o momento. Mas no hebraico ali, ele é meu pastor, o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Na vertical. É verdade. Por quê? Porque adorar é esquecer de si.
Mas, Davi, tu tá fugindo de Saul, tu é um crente ameaçado de morte, não tem comida, não tem bebida, com o Senhor não falta nada. E o povo tá lá embaixo, a gente não sai da Bíblia. Ah, eu tô com saudade das cebolas de Faraó, tô com saudade dos pepinos, tô com saudade do passado. E Eclesiastes 7:10 nunca diga que o passado é melhor do que hoje. E Moisés está lá em cima. Eu quero mais é ver a tua glória, Senhor. Aleluia. Por quê? Porque adorar. Se fosse fácil adorar, Deus não vinha no parapeito da eternidade e procura adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Muita gente cantando, pouco adorando. Nessa Verdade. introdução que pegamos no gancho da música, do louvor, adorar, nós entramos nessa noite falando das maravilhas do Senhor. Fica à vontade, pastor. Meu querido Marlon Araújo, eu não coloquei no cartaz, eu coloquei Marlon Araújo. Tem algum adendo antes de Marlon Araújo? Não, irmão Marlon é o palitinho de dente. Muitos conferencistas, pregadores, preleitores, e tem tantos nomes assim, traz o almoços espirituais, os jantares espirituais, os cafés da tarde espirituais, irmão. Então falta sempre aquele detalhezinho, é aquele palitinho de dente. Então vamos nessa noite palitar os dentes do povo. Eu prefiro assim, né? A árvore, quando dá muito fruto, os galhos têm que se abaixar. E esses adjetivos, preleitores, conferencistas, pregadores, galácticos, não sei o quê, eu prefiro Marlon Araújo, é bom. Muito bem. Um abraço no meu amigo, pastor Severino Gomes, homem que eu tenho muito respeito. Eu me congrego na Assembleia de Deus de Mossoró, lá com o pastor Wendel, lá no Tempo Central. Muito Nível era de bem. Mossoró, nós casamos, aí teve um processo, mas eu me congrego em Mossoró, Ah, lá no sim. Tempo Central. Muito bem. Marlon Araújo, é possível ter fé em Deus e não ter religião? Muita gente faz essa pergunta para nós e sempre fica esse vácuo, né? Às vezes na resposta. Mas nós que estudamos não somente os níveis, né? Porque a Bíblia, ela é o livro. A Escritura é o capítulo e o versículo. Mas Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Nós temos que enxergar Jesus, o Espírito nas letras. Temos que vivenciar a palavra, materializar a palavra. E essas coisas, muitas das vezes, a gente não vai aprender em livros, nem em seminários. Vamos aprender na revelação do Espírito. Um teólogo, um filósofo, Paulo andou com o Senhor, Paulo viu o Senhor, Paulo aprendeu aos pés do Senhor, era um homem preparado, era um homem que estudou dos 3 aos 12 anos a lei torânica. Depois ele vai para o Bar Mitzvah, filho do mandamento, que ele estuda dos 12 aos 25 anos, os 613 preceitos da lei de Moisés, dividindo em 2 grupos. Mas esse Paulo, que é tão tremendo, tão formado, ele pede lá em Colossenses 4:3, peça oração para que Deus possa abrir a porta da revelação da palavra. E que revelação é essa? É aquela que Jesus, que quando ele começa o seu ministério, existe 480 escolas rabínicas em Israel, e as pessoas aprendiam aos pés de Hilel, que era avô de Gamaliel, e de Shemai. E Jesus não vai atrás de nenhum rabínico, nenhum rabone, nenhum teólogo tremendo. Ele vai atrás dos pequeninos e ele diz: Pai, graça eu te dou que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste, olha a revelação aí, e revelaste para os pequeninos. Para as pessoas, quando ouvir muita gente tremendo e tal, não se sentir diminuído, desprezado, porque Jesus vai atrás dos pequeninos. E respondendo a sua pergunta, na qual o tema nesta noite, tem 2 palavras aí, que elas são muito distintas uma da outra. A primeira palavra é fé, que é possível ter fé em Deus e não ter religião. A história, o contexto da palavra, fala que sim e fala que não.
né? Por quê? Porque isso a gente vai lidar com o invisível. O que é fé? A fé é como um Wi-Fi. O senhor está aí, eu estou aqui. A fé tem um poder de conectar mundos. Que eu, através da fé, aquilo que é invisível, aquilo que é abstrato, aquilo que é espiritual, através da fé vai se materializar. Ela vai se tornar real. Então, eu vindo, pegando agora o gancho do pastor Wendel, de Seitas Heresias, eu vim na minha fome voraz de Deus. Eu tenho muita tatuagem. E hoje em dia a tatuagem é moda, mas uns 20, 25 anos atrás, tatuagem era uma das coisas mais perigosas e satânica e difícil de aceitação pela família e sociedade. E minha tatuagem é tudo envolvida para o gnosticismo, para as seitas. Eu passei por muitas seitas. Eu conheci vários gurus indianos. Eu odiava crente, tinha ojeriza de crente, tacava pedra em igreja, fui criado em cemitério, fui criado no mundo do ocultismo, mundo de rock, de drogas, cabelão, brincos. Lembro de época com o missionário Wagner em Lisboa também, né, na qual o Mossoró ele andou. Cito sempre isso. E ali, no mundo do rock, a gente tinha uma quedância para o satanismo, um desvio para as seitas. Então, eu não posso dizer que essas pessoas que procuram, às vezes, erradamente, Deus no tarô, Deus no incenso, não tem fome de Deus, que nem eu tinha, só que é uma fome desconhecida. Aí agora a fé, que é uma fé invisível, a fé é um conceito que a gente não conhece direito. Essa fé, ela é encontrada lá na narrativa de Abraão, nosso pai da fé. E a história diz que Abraão, ele ouve a voz do Senhor. Que ali a Bíblia diz que Abraão, Deus dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela. E a palavra ali no hebraico é lechá, sai para ti mesmo. O pai dele, Terá, idólatra, vendia ídolos. Abraão era um sheik, muitas riquezas. Mas Abraão tem uma fé num Deus desconhecido. Abraão tem uma fé num Deus sobrenatural. Não existia Bíblia, não existia lei mosaica, não existia igreja. Tudo está em processo de formação, tudo está em processo de percepção. Hoje é fácil de falar de Abraão. Ele sai em direção ao desconhecido. Então é possível ter fé em Deus e não ter religião? Primeiro tópico, sim. É possível, sim. Por quê? Agora vem a segunda narrativa. A palavra religião vem do latim religare. O homem tentando se ligar com Deus. O homem tentando se ligar com o eterno. Então, através da fé, ele vai exercer aquela caminhada. Aí, quando ele vai conhecer aquilo que era possível, ele vê que foi só os primeiros passos. Ele desiste. Por quê? Porque na caminhada ele aprendeu que aqueles conceitos de fé, na qual o paganismo tem, a idolatria tem, ele se encontra com aquilo que nós não vivemos, que é religião. A fé atraiu, como me atraiu, estou falando de mim, para vários atalhos. Mas, de repente, as religiões não supriram minha necessidade. As religiões não supriram minha fome por Deus. As religiões não preencheram a mim. Aí Deus vê na minha vontade de buscá-lo, a vontade de conhecer. Aí ele veio para mim, veio para o Senhor, veio para aqueles e fez morada. Através daquela fé, na qual lá em Atos diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Estamos formando aqui a mensagem. Deus não leva em conta o tempo das coisas erradas que ele praticava, que buscava. Mas ele tinha uma fé em algo, numa laranja, numa árvore. Ele queria ser preenchido daquela fé. E de repente ele encontra. Ou o senhor acha que Abraão foi de repente? Abraão já tinha uma fome por Deus. Abraão já olhava para aqueles ídolos que vendia e dizia assim, ó, deve ter um Deus maior do que aquele. Flávio Josefo diz, o historiador, filho de sacerdote, tudo que Josefo fala, eu creio que é verdade, não é inspirado. É um diletantismo. É verdade, mas não salva. Diletantismo. E ali ele fala que Abraão sai quase expulso de Ur dos Caldeus, porque ele tinha um poder de persuadir os homens da época dele.
e dizia, não creia nos ídolos, existe um Deus que fez os céus e a terra. Então a fé sim. No mundo antigo sim. Agora hoje em dia, nós crentes não seguimos religião. Todas as religiões tentaram enfiar uma faca nas costas de Deus. Deus não é religioso. Deus é santo. Religião agoniza. Nós seguimos regeneração. Aquilo que se perdeu no Éden, aquilo que Adão ali deixou para trás, através do sangue do Calvário, nós se religamos, se regeneramos, se conectamos através de Cristo. Eu acho que está dando para entender, né, pastor? O senhor pode me interromper, aqui não é só uma pregação, aqui é uma participação. O senhor fala, certo. É assim? Quem está participando da nossa live é o missionário Wagner Lisboa, o pastor Rechileu Charles, aqui, meu vizinho, né, que também é areia-branquense. É verdade. Uma honra imensa participar, porque nós sabemos que hoje eu mandei até um áudio para o senhor falando sobre, né, no Zap ali, as participações na Bíblia, e nós falamos sobre os teologuitos, que tem uns camaradas que criam uma teologia sistemática num versículo só. No versículo só, ele cria uma teologia e engloba todo, desengloba, desconstrói toda uma narrativa do contexto da época. Aí nós vamos por níveis de fé. As pessoas que dizem que é possível ter fé em Deus e ter uma religião, é os níveis da fé que é só para ter. Deus me dá, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus que através da minha religião eu vou ter, é fé para ter, Deus vai me dar e tal, tal. Nessa possibilidade dessa fé, é possível ter uma fé em Deus e ter uma religião. A fé é invisível. Eu não posso aqui lugarizar Deus, na qual Deus só fala aqui, ó. Só fala aqui nesse lugar. Esse lugar aqui está sacronizado para Deus. Com Jesus tudo é santo, mas nada é sagrado. Onde ele vai é santo. Agora, o sagrado é materializado pelos homens. Então, a fé, os níveis de fé, para poder eu ter fé para Deus, ter fé em Deus, para conseguir, às vezes o camarada nem segue a religião, mas ele tem fé, ele consegue, humanamente. Agora, a nossa fé, na qual a palavra fé, que é um Wi-Fi, o poder de conectar mundos, a nossa fé cristã, aí é diferente. É uma fé soteriológica, é uma fé salvífica. Vamos para Ana. Ana era aquela mulher que dizia, Deus me dá, Deus eu quero um filho, Deus eu tenho, Deus eu quero, Deus eu quero. Deus... Quando ela mudou a oração, Deus, se tu me dá um filho, eu devolvo para ti, aí ela engravidou. Porque fé para ter é mole. Eu quero ver fé para dar. Fé para dar. Dá o quê? O seu coração, a sua vida, negar a si mesmo, renunciar. Jesus, tu é meu, eu não tenho vontade, seja feita a tua. Agora entramos no outro nível de fé. É possível você ter fé em Deus e não ter religião? É essa fé carnal, humana. Agora, a fé no sobrenatural, a fé de você negar a si mesmo, eu não tenho mais vontade, seja feita a tua. Aí, essa fé é uma fé que vai se transformar no dom da fé. Numa fé soteriológica. Numa fé na qual não vem de vós, é dom de Deus. Amém, pastor? Amém, Marlon. Parece-me que a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que você está se encaixando como... Eu gosto de pregadores assim, porque tem alguns pregadores que chegam na igreja e perguntam quem veio buscar a sua bênção. Eu discordo totalmente. A gente não vai para o templo buscar a bênção. A gente vai entregar. Mediante a sua entrega a Deus, o que foi que você trouxe para Deus? Eu não trouxe nada. Não trouxe adoração, não trouxe... Aí você quer sair com a aljava cheia. Não tem condições, meu amigo. Então, para você receber
primeiro você tem que entregar. Correto? Eu gosto sempre de me biblificar os pensamentos, a conversa. A Bíblia diz, no livro da harpa hebraica, o Tefilim, livro de Salmos, que ali existe 14 salmos chamados Salmo de Degraus. Salmo, na epígrafe fala Salmo de Romaria, Cântico de Degraus, Cântico de Romagem. Ele abrange do Salmo 120 ao Salmo 134, na qual, quando tinham as festas judaicas em Israel, os judeus iam cantando esse salmo e adorando. Por exemplo, o Salmo 121, que é um salmo muito falado nas igrejas, muito pregado, mas pouco explicado. O Salmo 121, de número 121, ali fala de 3 tipos de crente. Eleva os meus olhos para os montes. Eram os crentes que, quando tinha as festas, eles não iam para Jerusalém, eles olhavam. Eles só olhavam para Jerusalém. Ah, hoje eu não vou, não. Não, eram os preguiçosos, os indolentes, ele não ia. Aí a segunda classe, da onde me virá o meu socorro? Eram os céticos, duvidosos, porque nas festas, durante as festas, tinha muitos assaltos, muitos roubos, caravana no deserto é assaltada, o sheik, né, ali eram roubados, né, os chacais do deserto, os ladrões do deserto, assaltavam as caravanas, eles não iam. Eles perguntavam, onde vem meu socorro? Aí a terceira classe é aquela classe que dizia, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a classe dos vibrantes, dos confiantes. E essa classe é aquela que dizia assim, ó, antes de chegar no culto, antes de estar em Jerusalém, antes de ir para o culto, porque na hermenêutica a gente interpreta para o povo e aplica para nós. Então, antes de chegar no culto, no Salmo 122, a Bíblia diz que tinha uma classe mais ainda que ele dizia, ó, me alegrarei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Tem um cantor que canta por aí, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava, não Senhor. Paulo diz que eu sou templo. Se eu vou, ele vai. Então já vou adorando, eu já vou cantando, eu já vou ofertando, eu sou oferta, eu vou dar para Deus o melhor. Mas a circunstância, a pandemia, o momento está terrível. Não, Jesus não é... Aleluia! Jesus não é o Senhor da morte, Jesus é o Senhor da vida. Mas, Marlon, a OMS, os especialistas, os agoureiros, as pessoas, o coronavírus vem para ficar. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos, alegrai-vos. Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, regozijai-vos, olhar para o céu, porque de onde, né, virá o teu socorro. Então a oferta somos nós. É verdade. O culto somos nós. A gente já vai dando para o Senhor. E aí, Marlon? E aí, que é interessante? Agora eu me lembrei da passagem, quando o senhor está falando do pastor Hilton, eu lhe acompanho. Quando Abraão surge uma luta, quando sempre surge uma luta na nossa vida, tem que estar ligado, porque é Deus não querendo nos abençoar mais. Surge uma luta, estou falando de fé. E ali ele pega os 318 valentes que ele tem e vai atrás do seu sobrinho Ló. E ele vence aquela guerra. E ali, no mundo antigo, na qual não existia a lei mosaica, mas existia o Código de Hammurabi, existia 320 leis inseridas no Código de Hammurabi do mundo antigo. E daquelas leis era a gerontocracia, que era a lei de guerra, os despojos. Aqueles que venciam ficavam com os despojos. E Abraão está contando os despojos, está contando. E surge Melquisedeque. E ali está contando, surge um homem maior do que ele. Surge um príncipe. Surge um rei de Salém. E era para Melquisedeque dar ele. E Melquisedeque dá ele pão e vinho, mas só que ele dá o dízimo para Melquisedeque. Ele abençoa Melquisedeque. Ali é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Mazé, no hebraico. E a sua variante significa aproximação. Quando eu estou dando dízimo, quando eu estou dizimando, estou me aproximando de Deus através da fé, através da alegria, através, aleluia, daquilo Glória que está a Deus. no invisível, mas se vai materializar no real. Passagem tremenda de Abraão. A Bíblia diz, Abraão, lá em Gênesis 8:1, falando de fé. É impossível falar de fé sem falar de Abraão. A Bíblia diz que Abraão está diante dos cavalos de Marrem.
Gênesis 8:1. Gosto muito Aleluia. dessa passagem. E Manre, o que é Manre? Manre é um dos PTU mais caros que existia ali. Antes de Abraão, ali tinha vários oásis, várias palmeiras. E o nome ali da pessoa que plantava aqueles carvalhais era eternizado quando passava um peregrino, viajante, colocava ali as suas mãos, a cultura do mundo antigo, cultura oriental, né, cultura judaica, o judeu não existia ainda. E botava a mão ali naqueles carvalhos e dizia assim, ó, bendito seja o homem que plantou esse carvalho. Ele lembrou-se de mim. Lembrou-se de mim, não lembrou do semelhante que é descansar aqui. E Glória a Abraão está ali, ó, Deus. e a Bíblia diz que ele está na porta da tenda. Aí minha mãe começa a miuçar. A porta da tenda, por quê? Porque naquele tempo as tendas eram climatizadas, como hoje é os beduínos. Muito calor, as tendas ficam frias, climatizada, pele de carneiro. Muito frio, a tenda fica quente. E ele está ali, rapaz, para quê? Ele está vendo ali as pessoas passando, está preocupado com o próximo. E ali passa, na qual no original fala que passa 3 mendigos. Ele não sabe que é 3 anjos. Os anjos não são onipresentes, oniscientes. Por que era 3 anjos? Porque um veio trazer a notícia do nascimento de Isaac, um veio trazer a notícia da destruição de Sodoma, e outro vai socorrer Ló e família. E ele não sabe que é anjo, e ali vai preparar o melhor para aquele povo. Porque o cuidado, o supervisor do Senhor, do pastor 5 estrelas, é mole na minha casa, que o senhor sabe que já lhe convidei, eu tenho prazer de trazer gente aqui. Sou hospitaleiro. Mas não tem diferença no tratamento com outra pessoa. É alegria, respeito e bom humor. E educação. Isso a gente vê que Abraão, pai da fé, tinha essas coisas. Não tinha religião naquele tempo, mas está tudo sendo construído. Então, ela, muitas vezes, esfria a fé. Mas o evangelho, ele é o agregador, o soprador, na qual Jesus diz, né, que é o firme fundamento das coisas que se espera e que crê. O cristianismo Aleluia. não é religião, mas o cristianismo é o evangelho, a graça de Deus, que através da fé tem o poder de nos levar para o céu. Isso é algo que nem Satanás entende, porque ele não tem fé, anjo não tem fé. Quem tem fé é nós. Eles não vão entender nunca. Por que os anjos não pregaram o evangelho? Aí diz, não, é porque ele não tem paciência, é matar os outros. Como? Porque eles são espíritos, não pode. Anjo não podia pregar o evangelho porque não tem fé. A fé é produzida em nós. A fé Romanos fala que a fé tem que pregar para poder a fé ser aguçada em nós. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente prega, mais a fé ela vai ser uma semente. Será uma semente, vai crescer. E a palavra semente no hebraico significa mispah. Significa aquilo que acontece amanhã. Está lá em Gideão, malhando trigo no lagar. Lá em Juízes. Ali, está malhando semente. Aleluia. Dias melhores virão. Está passando dificuldade, malhe semente através da fé, porque dias melhores virão. Fica à vontade, pastor, que a gente fala, não sai da Bíblia, vai através do Espírito tomando uma proporção no falar, no agregar, no verbalizar, no teologizar, no exegetizar, porque a gente está ouvindo muita coisa, mas Jesus ainda quer bradar, quer falar. Amém, meu amigo? Amém. Conhece o pastor Jailson Fonseca? Esse foi um dos primeiros pastores que eu conheci do estado. Ele está nos assistindo também. Amém. Estava na época, parece que ele estava em Itaú. Graças a Deus, a gente fizemos uma amizade boa com os pastores. Graças a Deus. Como eu falei, na qual eu não sou itinerante, mas tenho uma amizade muito com muitos pastores. Eu conheci o pastor Martins, que nem o senhor não conhecia, né? Ano passado eu conheci, foi muito bom, meu filho, as portas abertas e tal, soube da minha história, conhece tudo, pastor Ivan, Gonçalves, de Goiânia. É mais fácil se eu perguntar que eu não conheço.
Muito amigo, entendeu? Sabemos que Marlon. pastores são carentes de amigo. É A verdade. gente sem adular, sem bajular, sem barganhar, sem comprar, gosta muito das vezes de abençoar e a gente entende a linguagem. Pastores são carentes de amigo, investimos na obra. Verdade. Deus nos abençoa dessa forma. Tem uns que não conseguem entender. Por quê? Porque só tem fé para receber. Me dê, mas não tem fé para dar. Verdade. E a fé para dar vai conseguir. O que eu consigo com a fé para dar, irmão Marlon? Você vai conseguir a bênção do pipoqueiro. E tem essa bênção do pipoqueiro? Tem, está na Bíblia. E que bênção é essa? Você vai na praça, leva seu filho, seu neto, e lá o pipoqueiro vai botar pipoca. Aí o saco enche. Aí você bate. Dá e será vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a bênção do dar. Quase ninguém quer essa bênção. Eu nunca vi igreja fazer congresso com essa bênção. A bênção do dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Você dá um copo d'água, você recebe bênção. Imagine outras coisas. Verdade, verdade. Eu ia chamando pastor Marlon, mas vai deixar só em Marlon mesmo. Marlon, o que eu vejo é o seguinte, as religiões, elas vão, vamos dizer, materializando Deus. Cada religião tem o seu Deus. Se eu perguntar a uma pessoa como é o seu Deus, talvez ele vá descrever um Deus da forma que ele gostaria que fosse. Tem até uma pesquisa de um americano que ele diz o seguinte, né? Todas as culturas e religiões exageram o divino com um reflexo de nós mesmos, né? É o Rezan Aslan. Ele diz: enxertamos em Deus nossas próprias emoções e personalidade, nossas virtudes e os nossos vícios, até nossos corpos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pediu a várias pessoas que descrevessem Deus. Os brancos imaginavam um Deus branco. Os negros imaginavam um Deus negro. Os progressistas imaginavam um Deus com traço feminino. Os conservadores imaginavam um Deus másculo. Todos descrevem a si mesmo. E assim é assim que o nosso cérebro funciona. Atribuímos característica humana a Deus para conseguirmos entendê-los no relacionamento com Ele. A religião faz isso com o ser humano. Não é verdade? Na verdade, eu costumo dizer que o grande problema do conhecimento, da teologia, vamos trazer para cá, são os teólogos da desgraça, os conhecedores sem temor a Deus, porque muito se fala da árvore do conhecimento, aquele lugar, mas o diabo não brinca de ser diabo. A árvore, o fruto que eles comeram, tem semente. E a semente, ela vem caindo, ela vem semeada pelas estradas da existência, das eras, das épocas. E ela chegou nas academias, em livros, seminários. Tiago diz que o conhecimento carnal, terreno, diabólico, é um conhecimento, é uma sabedoria. Então, qual é o segredo, Marlon? O segredo é o temor a Deus. É o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Existem níveis de conhecimento. Primeiro, a inteligência. E através da experiência, você vai adquirir. Através da experiência de vida, você vai adquirir muita inteligência. Depois vem o conhecimento. Você vai adquirir através de audição, de ouvir e de ler. E, certa vez, Salomão, que leu muito, disse que muito lê em fado da carne e tal. Por isso que eu gosto de dizer que eu aprendi a ler livros que nunca foram escritos. Isso é uma revolução na mente dos conhecedores limitados. Vamos chegar lá. E o homem, ele tem essa fome de querer saber quem é Deus. Ele tem essa fome de querer materializar, lugarizar Deus. Deus está numa árvore, Deus está num pedaço de pau, Deus está numa vaca. Mas vamos trazer para cá.
Isso aí todo mundo aprendeu das escolas dominicais, desde da primeira série, da primeira classe. Às vezes a gente estava no útero da teologia, nascendo ainda, já ouvia falar dessas coisas, nos livros, isso é bom. Mas vamos falar de nós, vamos trazer para nós. Jesus falou de certo homem, que ele é o exemplo máximo da perfeição do conhecimento teológico, religioso. Ele chegou no teto do saber. Ele chegou ali no limite, no linear, aonde todo mundo tinha ele, no seu nome significa vitorioso do povo. O povo tinha ele como exemplo de sabedoria personificado. E falo nessa noite de Nicodemos, um exemplo do homem religioso. Jesus, certa vez, ali em João 8, ele diz assim, ó, vós não conheceis a minha linguagem. Jesus não está falando para ímpio, para os Hares Krishnas, para os sannyasis, para os hindus, para os muçulmanos. Jesus estava falando para a estirpe rabínica ali do templo. Jesus está falando para os homens da Torá, os homens da teologia. Jesus está falando ali para os homens de hoje, que fica brigando nessa briga sem fim. Jesus calçava 36, o cabelo era azul, era vermelho. E Paulo diz para a gente fugir dos debates que não produz nada, só contenda. Aí Jesus olha assim para Nicodemos e diz assim, ó, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Leu muito, aprendeu muito, conheceu muito. Era tremendo, mas não tinha nascido de novo. Por quê? Porque o Espírito, a linguagem do Evangelho, o Espírito, simplicidade. A simplicidade, isso aqui eu vou falar, é muito forte. Nenhum livro da CPAD, e com muita humildade no falar, não tem isso. A simplicidade da fala de Jesus desconstrói todos os debates desnecessários do cristianismo. Se fosse Antônio Gilberto que tivesse falado isso, ele ia ganhar um prêmio Nobel agora. Mas, irmão Marlon, eu não sou pastor não, eu sou auxiliar de trabalho. Né? A linguagem simplista, simplória do Evangelho de Jesus desconstrói todos os debates desnecessários do cristianismo. Jesus falava, até as crianças entendiam. Jesus falava, até os anciões entendiam. Certa vez, lá em Marcos, falando para os religiosos, ele vai falando, Marcos, capítulo 13, ele vai falando para os níveis de conhecimento do templo. Os anciões, os esquibras, os saduceus, os fariseus. Era só povo bom de Bíblia. Aí, certa vez, certa hora ele chega aqui para um esquibra, né? Um esquibra, que era o escopista. Ele começa a perguntar, mestre, aí chega aqui, em Marcos, capítulo 13, eu sou muito ruim de Novo Testamento, eu gosto mais do Antigo. Mas está aqui, ó, a mensagem é essa aqui. Ó. Marcos, capítulo 12, versículo sabiamente, Jesus está elogiando um camarada. Respondido sabiamente, declarou, não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Só que isso aqui é bom, para muita gente é bom. Ô, Marlon, qual é o problema aí? Ó, não está longe do reino de Deus, quem não está longe porque está perto. E o camarada era bom mesmo de Bíblia. Só que eu não recebo essa palavra. Porque nós não temos que estar longe nem que estar perto. Nós temos que estar dentro. Temos que estar dentro do reino. O reino de Deus tem que estar dentro. Nós temos que estar dentro de nós e nós dentro dele. Ele foi embora, não quis entrar. Ele achou que lugarizou Deus. Religiosamente falando, ele achou que o jeito dele de buscar estava bom, mas ele não quis seguir. Mesma coisa era Nicodemos. Certa vez Nicodemos foi atrás para tentar salvar Jesus. Jesus não queria ser salvo da morte. Jesus queria ser salvo para a morte, para salvar todo mundo. Essas coisas ele não entendia. Vós não entendeste a minha linguagem. Por isso que lá fora é fácil a gente falar de seita, de heresia, e ali vai construir toda a narrativa, mas vamos falar para nós, a palavra começa em nós. A mensagem tem que alcançar nós. Nossos templos, nossos lugares estão hoje em dia também.
Então, muita gente idolatrando o homem mais do que Deus. Verdade. E ontem eu fiz um vídeo, eu falei, né? O rolo está descendo. Quando Jesus ele está ali em Cesareia de Filipe, Jesus podia se transfigurar em qualquer monte. Mas ele faz questão de ir para o norte de Israel. Por quê? Porque lá em Cesareia de Filipe, geograficamente, antes dos cananeus, o povo de Israel, era um lugar, sempre foi um lugar muito pagão, idólatra. Satanás sempre agiu ali naquela cidade. Existiam 4 portas. A porta do deus Pan, a porta de Baal, depois o Império Grego-Macedônio invade, aí cria a porta de Zeus, depois Tibério César Filipai abre a 4ª porta, que é a porta de César. Aí Jesus ele funda a igreja, espiritualmente falando, dentro do terreiro de Macumba. Ele diz, ó, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, lá embaixo. Aí depois de alguns dias Jesus sobe um monte. Cesareia de Filipe fica lá embaixo. E ele sobe o Monte Hermon, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E ali ele se transfigura. Ele vai se metafisicar. E ali parece uma cena hollywoodiana, filme de ficção científica. Ele se no corpo de glória, aparece ali por discípulo. E de repente, as pessoas ali que estavam ali, os discípulos, Pedro, Tiago e João, vê Moisés e Elias. Aí os crentes, todo mundo entre nós, era Moisés, era Elias, era o propósito da mensagem ali da transfiguração, uma coisa tão tremenda, tão profunda, que Lucas vai dizer que tem a linguagem, tem o assunto. O assunto é sobre a cruz. Que Moisés representa a lei, a Torá, está convergindo para ele. Elias representa os profetas, o espírito da profecia vem para ele, converge para ele, vai vindo para ele. E mais ainda no Monte Hermon, porque outra folclore que tinha ali, outra lenda, outra cultura, dizia que os Benai Elohim, os anjos caídos, viviam ali naquele lugar. 200 anjos moravam ali. Não é bíblico. A cultura antiga dizia isso, antes do povo de Israel entrar. Então ele vai lá, acabar com o terreiro de Macumba, vai subir o monte para acabar também ali com essa fala, na qual eles diziam que os anjos caídos se embritizaram com as mulheres do tempo de Noé e nasceram ali os gigantes da época. Nasceram os nefilins da época. E Jesus vai ali acabar com aquele assunto. E parece que Jesus naquele dia estava meio esclarecedor, aclaratório, queria mostrar tudo. Agora para os crentes, vamos para cá. Moisés e Elias, vem cá. Vou para a cruz, vou morrer. Lucas 9 fala sobre isso. E depois surge uma nuvem. E Moisés e Elias somem. Aí aparece Deus. Deus, olha o propósito do Monte da Transfiguração. Deus ali diz assim, ó, esse é o meu filho amado. A ele Aleluia. eu vi. Só a ele eu vi. A ele eu vi. Aí o camarada fica perdendo o tempo de Moisés, de Elias, que Elias, a Bíblia diz que tem a mesma paixão do que nós. Homens, eu sou ateu dos homens, só não sou ateu de Deus. Era Moisés, era Elias, a mensagem é só a ele eu vi. Por quê? Porque depois da cruz não tem mais lugar para homem. Depois da cruz não tem mais lugar para Moisés e Elias. Os homens são aqueles, pastor, que tá dia tá bom, tá dia que tá ruim, tá dia que tá assim, hoje não tô bem, hoje não tô legal. Imagine se Deus acordasse hoje, estou falando antropomorficamente, que aí tem muito teólogo, vai falar, mas Deus dorme antropomorficamente, forma humana. Deus acordasse mais vezes assim, Aleluia. hoje eu não estou bem com a humanidade, hoje eu não quero saber da humanidade. O que seria de nós? Só que nós somos assim. Então, depois da cruz, não tem mais espaço para Moisés e Elias. Só a ele eu vi. Acabou com o paganismo lá em cima, aqui não tem Benai Elohim, eu sou Deus do alto, Deus de baixo, Deus do largo, Deus profundo. Então a religião, que nós estamos abrangendo tudo aqui, a religião tem esse poder de mistificar, esoterizar, Exato. criar, através, daí que entra, o diabo não brinca de ser diabo, através de divinizar coisa, através de jesusializar coisas. Nós é isso mesmo, ó. Eu estava vendo hoje
crente, conhece o Senhor, não gosta do mundo. Porque essa life aqui é uma life diferente. Por quê? Porque o crente é comparado com o tabernáculo, eu comparo. Existe o crente do átrio, que é o crente natural, ele ama Jesus, ele não quer saber do mundo, ele vai para a igreja, ele é dizimista, é o crente do átrio, é o crente natural. Aí ele vai subindo, ele vai galgando. Ele não é mais do natural, agora é do serviço. Ele é o crente do santo, do lugar santo, do lugar santíssimo. Ele é do ministério, ele trabalha, ele cuida, ele tira os pães, coloca o incenso. Ele subiu, não é mais do natural, é agora do social. Mas existe o crente do santo do santo. Existe o crente espiritual, na qual Paulo fala que as pessoas naturais não vão entender a linguagem do espírito. Então essa live hoje é uma live espiritual, na qual nós estamos trazendo tudo. Estamos trazendo tudo. E vemos que o tudo, às vezes, o diabo vai religiosizar as coisas. Os fariseus também eram assim. Os fariseus que conheciam a Torá, eles pegavam aqui um copo e banhavam o copo na água da purificação, no ritual chamado mikvah, e ele dizia, né, para a pessoa não tocar, e almoçar pegava um prato, lavava o prato, tinha aquele todo o ritual do prato. Aí lá vem João Batista, que não era religioso, mas era espiritual, que tinha muita fé em Deus. Dizia assim: rapaz, aquele prato que eles estão lavando na água da purificação, na água corrente, a água limpou o copo, mas a boca que vai beber está suja. Então o que tem que se lavar é o ser humano. Tibum, vem cá, Saduceu, se batizar. Rapaz, aquele prato que eles vão comer está bem limpinho, mas a mão que pegou é suja. Vem cá, Saduceu, tomar um banho, se batizar. Novo nascimento. Religião, os fariseus, não falo só de lá. Porque o que é fariseu? Fariseu a gente gosta muito de aplicar na vida das pessoas fracas na fé. Mas o que eram os fariseus? Os fariseus acreditavam na vida após da morte. Os fariseus acreditavam no julgamento do grande trono branco, no juízo. Os fariseus acreditavam que Deus ia julgar o mundo. Os fariseus acreditavam em demônios. E demônio existia. Se eu perguntar por nós, assembleanos, você acredita na vida após a morte? Sim. Você acredita que Deus vai julgar o mundo? Sim. Você acredita no juiz? Sim. Então, no fundo, nós somos um bando de fariseu, porque acreditamos nas coisas que eles acreditam. Aleluia, Jesus. Se eu interpretar a Bíblia, é fácil. Agora tem que aplicar. Na interpretação tem muitos teólogos. Agora na aplicação, pouquíssimo. Tem que passar peneira, porque a mensagem começa em mim. Ai dos que bebem, ai disso, ai daquilo, ai, Isaías. Do capítulo 1 até o 5, ele não é um profeta messiânico. 2 Isaías no livro dele. Ai dos que bebem, ai disso. Mas quando ele entra no templo, que ele já tinha ido muito naquele tempo. Aí quando Uzias morreu, Uzias tem que morrer no nosso coração para Jesus reinar. Aí ele vê o Senhor assentado. Ele diz assim, ai de mim. Muda tudo, ele aplicou nele. A palavra tem que aplicar em nós. E não interpretar para lá. Aí, voltando, o religioso, ele bota Deus. É Deus, é Deus. Tudo é Deus. Não, aquele foi Deus. E existe também o nível de fé que eles aplicam naquelas coisas que é morta. Não toque nisso que é consagrado a Deus. Coisas. E o propósito de Deus é com pessoas. O propósito de Deus é com o ser humano. O propósito de Deus é com vida. Vou falar uma coisa aqui, pastor, porque eu não sou pregador, sou profeta. Eu ando no Estado. E eu conheço o Senhor pela fama também e pelas coisas. Quer ver uma coisa aqui, estatutariamente, que muitos pastores ganham cartaz no estatuto, é trabalhar com cimento e pedra. É trabalhar com tijolo. Eles estão divinizando a enxada. Vamos tirar foto com enxada. Eu sei que tempo tem que ser construído, Deus sagrado é bom, mas isso aí é segundo plano. Primeiro plano é vidas, é salvação. E ninguém quer trabalhar com gente.
Ninguém quer trabalhar com pessoas. Vamos trabalhar com cimento, com pedra. Isso é bom, vamos construir, arrancar essa parede. O pastor passou por aqui e não deixou, vamos montar aqui. E às vezes tem um camarada lá que precisa de uma palavra de vida, precisa de uma visita no lar. Quer marcar a vida de uma pessoa, de um desviado, faça uma visita na casa dele. O pastor vem na minha casa. Agora eu lembro aqui do pastor Anderson, missionário pastor Anderson, que está na Espanha. Pastor Anderson aqui fez isso. Fez visita em pessoas. Tem comerciante aqui, era branco, que fazia 40 anos que não era crente. Ele foi lá com uma visita, um cheirinho de feijão, acabou, meu irmão, conquistou todo mundo. Estamos divinizando o cimento inchado. Isso aí tem que fazer. Segundo plano. Primeiro, vida. Se estiver errado, me corrija. Correto, amado. É desse jeito. As pessoas são... Eu não sou muito de construir. Eu acho que a construção nossa deve ser com pessoas, tá? No trabalhar... Vai ficar tudo ponto de Cristo. Vai ficar tudo ponto de Cristo. É verdade. As pessoas aqui necessitam do nosso trabalho, do nosso esforço. Eu vou por esse lado aí. Eu não sou muito de construir muita coisa, não, sabe? Mas eu gosto de que passar por a igreja, quando sair, a igreja esteja viva e cheia de pessoas, porque eu não tenho o poder de transformar ninguém, eu não tenho o poder de colocar ninguém no nível. Eu considero o seguinte: a igreja, vamos aqui exemplificar. A igreja é uma grande oficina, o camarada chega lá todo amassado. E quem vai botar ele em ordem é o Espírito Santo, é o Senhor, não sou eu. Eu cheguei assim. Eu cheguei na igreja, na verdade, a minha conversão não foi porque queria Jesus. Eu fui para tacar pedra, porque eu tacava pedra em igreja, tacava morcego, perseguia a igreja, tinha ódio de crente, tinha ojeriza de crente. Aí uma segunda-feira eu fui para uma Assembleia de Deus e naquele dia aconteceu algo muito forte. Um camarada lá no Rio que gostava de matar do esquadrão da morte, eu vi de joelho, com pistola na cintura, chorando atrás de Jesus. Aí eu disse: pastor, eu também quero, mas só que eu bebo muito, eu uso muita droga. Sabe o que ele disse para mim? Beba mais, use mais. Você vai vir para a igreja, vai provar do mundão e vai provar do Senhor. Chorando, a igreja vai ficar bargando com você. Cabelão, a obra da regeneração, Deus foi tirando, ele me aconselhando. Irmão Marlon, se mandar você cortar o cabelo, trocar suas vestes, você está com muita fome de Deus, você vai mudar, você vai cortar, mas é bom quando Deus lhe toca, porque pela minha obediência que você vai ter em mim, que você quer me obedecer, você vai fazer tudo isso, mas é bom quando a Bíblia diz que verdadeiramente, quando o Filho do Homem te libertar, será livre. Então deixa você assim. E eu me lembro que eu fui entrando no culto de domingo, tirei os brincos, cortei os cabelos chorando, tinha nojo de mim, e me adornei, fiquei legal, fui para o seminário estudar, mas a construção foi em mim. Eu não estou dizendo aqui que isso é errado, eu gosto de vestir pessoas, não gosto de tocar trombeta, ajudar a construção, isso é bom. Agora, isso não é prioridade, estão priorizando isso. E a visita ali às almas, não, Deus vai lá, Jesus é com ele, mas eu tenho que mostrar para o presidente que eu tenho que construir, porque você sabe, né, o presidente vai vir aqui, me marcou, e o pastor não é bobo. O pastor presidente não é bobo, ele sabe. Quem tem chamada tem, não precisa trabalhar com cimento. Quem tem, tem. Pastor, eu quero mandar aqui um alô para uma pessoa que eu não conheço, eu acho que o senhor conhece, a irmã Simone Azevedo. Ela é muito carinhosa aqui, falando, né, da gente. E eu quero dizer para a senhora, irmã Simone, a palavra humilde de espírito, quando Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, você está falando aqui de humildade, a gente pensa que fulano é muito humildezinho. A palavra ali no hebraico é averroar, que significa aquele que são levados pelo Espírito, aquele que é soprado pelo Espírito.
Então, o humilde de espírito ali é todo aquele que não faz mais o que quer, que não é dono do nariz, mas faz o que Jesus manda, faz o que Jesus leva, faz o que Jesus ali dirige. Essa é a palavra humilde de espírito. Pastor, eu costumo dizer que a primeira impressão é que fica. E eu nasci uma amizade com o senhor, eu vejo que o senhor tem o mesmo batimento cardíaco, estou lhe amando mais, sem adulação, não preciso disso. E o batimento cardíaco não está palpitando, mas o batimento cardíaco ele está aqui amando. Amém. Quero dizer para o senhor com lágrima nos olhos, as lágrimas de Jeremias, que o senhor é uma pessoa Aleluia. que é carente de amigo. O senhor é uma pessoa que é carente de um carinho sem interesse. O senhor tem muitos amigos, fez nesse mundo de meu Deus, mas a gente sente latente no seu coração assim uma fome pelo o amor, que a gente não tem mais visto isso, o amor, a compaixão, na qual a Bíblia se resume em 2 palavras: amar a Deus, amar o próximo. Toda a mensagem da cruz, né, na vertical, Deus e o próximo, se resume nos 10 mandamentos, 5 para Deus, 5 para o próximo. E o Senhor, essa criança aí que quer ser pegada no braço pelo o Senhor, quer ser levado no braço por Jesus, é carente de amigo. Vejo nos seus olhos. Então, a partir de hoje, o senhor é meu amigo. Muito obrigado, Me Marlon. amo. Muito obrigado. Meu amado, antes da gente encerrar essa live, vamos ouvir a cantora novamente, né? Verdade. Foi a cantora. Ela, irmã Nívia, né? Nívia? Rapaz, é Nívia Farias. O senhor lembra daquele hino? A Nívia é a luz, a Nívia é a luz. Mas quando tá com raiva, viu? A Nívia não é luz, a Nívia não é luz. Viu? E outra coisa também, para ser bem rápido, a irmã Nívia, ela estava pedindo um varão. Queria um Brad Pitt de Jesus, olhos verdes, tal. Mas Jesus mandou o irmão Marlon. Então, vocês, irmãs, que estão muito divinizando a bênção, ai, será que é para casar esse que chegou agora? Vai com calma, vai dar certo. Muito bem, vamos ver a irmã Nívia de novo, depois a gente continua aqui. Tá bom, então vamos adorar a Deus, né? Porque a gente sabe que tudo isso vai passar. Então a gente vai dar o nosso melhor aqui, para quando Jesus voltar, nós temos uma boa história para contar, né? Vai ficar É verdade. obrigada. Medite nessa letra. Tenho uma palavra para você. Jesus. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aleluia, Jesus. Esses dias Deus te misturar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Glória a Deus. Eu sou o teu temido. Aleluia. Mas do Deus que me enviou aqui. Aleluia. Sabe de tudo. Ah, Jesus! Glória a Deus! Aleluia.
Ele me mandou falar que vai. Aleluia. Ele está enviando o fogo. Oh, Espírito de Deus! Alabasta, carras. Aleluia. Enxugue as lágrimas do rosto e dê-me acalmar. Vai passar. Eu sei que Aleluia. essa luta logo vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Mas não vai querer parar. Não deixe a Aleluia. esperança em você morrer. Você precisa crer que vai Aleluia, chegar Jesus. a solução para tudo que acontecer. Aleluia. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, tem o amor de Deus. Aleluia. Entregue a Ele. Glória a Deus. Bendito Deus. Eu não preciso, mas o céu que alguém enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou Glória a Deus. receba. Aleluia. Ah, de plástico. E ainda tem mais, ó. Eu estou enviando consolo pra sua Aleluia, Jesus. enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia. Glória a Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Aleluia. Deixa a esperança Glória a em você Deus. morrer. Você precisa crer. Aleluia. A solução para tudo que Bendito é o acontece. teu nome, Jesus. Você vai ter de volta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, as terras. Aleluia. Glória a Deus. É, pastor. Lágrimas escorreram dos nossos olhos. Estamos Marlon. sensíveis à voz do Espírito. Quando tudo isso passar, amigo, está convidado a vir ao Marizal, você e Nívia. Aqui não tem mar, sabe? Aqui não tem mar para você tomar banho. Mas tem uma Mas casa o mar vai aqui. até aí. O mar vai até aí. É comer um peixe, é um pirão. Oh, glória. Muito bem. Meu querido, muito obrigado por nos atender. Foi uma honra poder contar com você nesta live. E eu gostaria que você deixasse aí uma palavra. E a irmã Simone de Azevedo, ela está pedindo para no final você fazer uma oração por ela. Você vai orar. Amém. Vou orar. E essa nossa live, ela vai ficar no meu canal do YouTube, Pastor José Raimundo, e muitas pessoas terão a oportunidade de depois assisti-la, né?
porque é um assunto que nos traz edificação espiritual. Edificação espiritual. E, mais uma vez, eu digo a você que gostei muito da sua palavra. E para que todos fiquem sabendo, nós não somos religiosos. Nós somos seguidores de um Deus vivo e poderoso. Aleluia. E espirituais. Religião jamais. Religião, todas elas traíram Deus. Todas elas tentaram se ligar com Deus, impossível, só através da cruz. Eu confesso que hoje trabalhei o dia todo, acordo cedo, trabalho na loja, nossa vida é muito fatiada. Mas confesso que em tudo isso que nós falamos aqui, eu gosto muito de sintetizar, encurtar a palavra. A nossa casa tem a marca de Deus. A nossa casa tem a marca de Deus. Glória a Deus. Eu também quero explicar. Essa aqui é uma luminária que eu ganhei, né, do artesão aqui da praia. Na verdade, não ganhei, não, eu comprei. Então, que as pessoas... pode perguntar, ali é um cavalo marinho, a gente é de praia, aqui eu moro na praia, maio aqui. Aí eu gosto dessas coisas. Mas aqui não é nada de esotérico, nada, não é só uma luminária. Né? Pra gente desmistificar. Então, verdade. Pastor, para encerrar, tô me tremendo aqui, tô muito... Aleluia. Conectado com o Glória Espírito. a Deus. Pensei que ia ser uma vigília. E eu pensei que seria assim algo... Não, porque sempre que é bom falar de Deus. Mas foi algo assim hoje, visitável. O Senhor nos visitou. O Senhor nos visitou. E esse corona, ele pegou uma carona. Esse corona, ele pegou uma carona e nos levou para dentro de lares, na qual era muita gente fervorosa na igreja. Mas dentro de casa, os altares estavam meio quebrados, desfacelados. E o corona pegou uma carona e disse, vamos consertar nosso altar. Vamos vir para cá. Eu estou aqui. Eu não estou mais lá. Vamos parar de querer... Você fala aqui. Não, vamos fazer culto aqui. As coisas vão se normalizar. Jesus está no controle. Eu quero ler aqui uma palavra para me orar, na qual o profeta, que é o livro da Bíblia que eu mais gosto, o livro do profeta Jeremias, ele está assim com as dores, com depressões, com melancolias. Jeremias tinha uma palavra de partir o coração, porque tinha o coração partido. Mas de repente ele está ali na lamúria, ele está reclamando. E Deus diz assim, acaso não há mais bálsamo em Gileade? Não há mais médico em Gileade? Tudo está passando. Deus não mudou. Ainda há bálsamo em Gileade. Ainda há cura em Gileade. Ainda há médico dos médicos em Gileade. Não deixe esse vírus esfriar sua fé. Não deixe a circunstância da economia também, que é outro vírus, que ela é um pássaro. A saúde, a economia caminham junto, voam junto. Está tudo quebrado, mas há ainda uma esperança. O bálsamo de Gileade ainda arde no coração. O médico dos médicos cura coronavírus, cura AIDS, cura alma, cura espírito. Deus ainda manda. Deus ainda tem um domínio. Deus ainda está sentado no alto e sublime trono. Quem está no trono manda. Quem está no trono faz. Quem está no trono, aleluia, ele tem a rédea da história. Não vai. Você tem que entender que a sua casa tem a marca de Deus. Glória a Deus. E Deus está nos nossos filhos. Deus está não só com os nossos filhos. Deus está nos nossos filhos. A palavra está no hebraico é o macron, não é o lugar. Deus é o lugar, como fosse um campo de força, um campo magnético. Não é o lugar, porque ele é onipresente, mas é o campo magnético. Ele está em nós, com nós, entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, pastor? Não, eu estou aqui numa vigília, Antes de orar, Marlon, você falou algo muito interessante aí,
eu vejo o seguinte. Parece que ultimamente nós pastores temos trabalhado muito a questão da igreja, culto de avivamento, culto de não sei de quê, culto esse, culto aquele, quer dizer, tentando encontrar algumas formas, algum entretenimento para que os crentes fiquem na igreja. Ei, esse é o momento da gente sair para a rua. No sábado, nós iniciamos aqui uma evangelização, juntamente com o presbítero Josafá, com o auxiliar Lucas, com o auxiliar Vanilson e outros irmãos. Eu vi. Nós passamos 3 horas fazendo culto relâmpago dentro do Marizal, e quando terminamos, cerca de 25 mil pessoas tinham visualizado aquele trabalho. O alcance daquele trabalho chegou a 80 mil pessoas. Está na hora da igreja sair de dentro de 4 paredes. Porque alguém vai para a igreja? Não, vai para o templo. A igreja sair dentro de 4 paredes e anunciar o arrependimento das pessoas. Porque parece-me que a gente nós mesmos queremos tratar o pessoal, ajeitar. E quem trabalha na vida do ser humano, quem trabalhou na sua vida, quem mudou a sua vida, não foi o pastor, foi Deus. Então nós devemos acreditar nisso. Nós pregamos o evangelho de Cristo Jesus, e quem faz essa transformação não é o pastor, é Deus que faz na vida do ser humano. E parece que nós queremos culto de avivamento, culto disso, culto daquilo, e os crentes ficando dentro da igreja e as almas morrendo, precisando de uma palavra de esperança, de fé e de confiança. E de salvação. Na verdade, parece que tem muitos que não entenderam ainda o que está acontecendo. As pessoas estão... Eu vou explicitar. Vou ser bem explícito agora. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão depressivas. As pessoas estão ansiosas. Nunca ninguém viu isso. As pessoas vão começar a aceitar Jesus através de um abraço, através de um olhar. As pessoas vão aceitar Jesus através de uma visita. As pessoas vão aceitar Jesus através ali só de um carinho, de um calor humano. Sai um pouco das lives, das 4 paredes, as pessoas estão desesperadas. Aí nós, os crentes, os pastores, estão com medo. Aí o ímpio não está. O ímpio vem para a praia, que nem semana passada lotou a praia, não está com medo de corona. Quando começou isso, eu fiquei 3 dias em casa, de quarentena. Aí, falam de mim. Aí o camarada da loja disse, rapaz, você não é crente, eu estou aqui, nem estou com medo. Fui para lá, estou até hoje. Foi um dos períodos que mais trabalhamos, pregando, trabalhando, o povo desesperado, com cautela, com prudência, com cuidado, sim. Porém, a igreja tem que chegar agora nesse papel final, na qual o senhor falou sobre esses artifícios, esses mecanismos de entretenimento gospeliano, e eu quero dizer que a manifestação da glória de Deus foi para o povo, lá para o povo de Israel, lá para baixo, mas a intimidade foi para Moisés. A intimidade foi para Moisés. Aleluia. O povo está agora pensando em culto de cura interior, cristocêntrico. É verdade. Verdade. Eu, muitas vezes, Marlon, você não prega muito em congresso, eu não gosto muito não, porque aquele tem que ter, isso é bom, lógico que tem que ter, estou falando de mim, não sou dono da verdade, porque na hora, aquele poder, aquele emocionalismo, quando acaba, não tem mais nada. Verdade. Parece que acabou ali. Só que a intimidade produz, sabe o quê? A intimidade produz processo gradativo de querer mais, de interligar mais, de intercalar mais, de se unir mais. Rapaz, o relacionamento, ontem eu visitei minha namorada, que foi minha esposa, era assim, foi tão bom a conversa, mãe, eu quero de novo, mãe, eu quero de novo, eu sentei na calçada com ela, eu peguei na mão dela, isso é relacionamento. Só que o congresso, a manifestação, é aquele poder, eles usam essa expressão, o culto foi forte, não sei o quê, e vai e vem, e no outro dia ninguém mais se relaciona. Não tem relacionamento. É Deus teve puro. Relação. Teve relação. Pessoas estão confundindo relacionamento com relação. Relação à noitada. Um showzaço. Relacionamento, intimidade. Gradativo. Aleluia. O rolo está descendo, a gente quer parar, não consegue.
Eita glória. Vai vir comer a lagosta aqui em casa. Parece Vou que sim. quem vai estar aqui em casa é o pastor. Quem vai estar aqui em casa é o pastor Alfredo Luiz de Açu. Ele está Alfredo. marcando aí que está melhor, quer vir comer uma cioba. Por quê, irmão Marlon? Eu vou explicar por quê. Eu viajo no estado e sou muito bem tratado. Parece até supervisor de campo. O pessoal me trata muito bem. Eu tenho uma certa incompatibilidade de receber as coisas. Eu fico sem jeito. Eu gosto de abençoar, de dar, de tratar, de vir na minha casa. Isso é meu, é comigo. O pastor Hilton aquele dia falou para o senhor. Aí eu sou muito bem tratado. Eu quero retribuir o carinho quando eu vou para a cidade. Aí a gente tem uma casa de praia, um lugar. Muitos deles vêm para cá, eu nem vou, deixo eles lá. Para depois falar que eu quero comprar. Eu trabalho o dia todo numa loja, eles ficam lá descansando, porque pastor precisa descansar. Pastor luta com a coisa mais séria da terra, que é com gente, com demônio, com pecado, com ímpio, com o mundo, com o inferno. Então ele precisa descansar com a família, porque isso é bom, está na Bíblia. A Bíblia diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Tem muito que cuida só da doutrina, esquece de ti mesmo. Aí depois começa a sofrer, diz que é Deus. Aplica a Bíblia. É desse jeito. Desse jeito. Amém, então. Amém. Vamos orar, né? A irmã Simones, né? Simone, né? Simone. de O senhor conhece Azevedo. essa irmã? Parece que Não, o senhor conhece ela, né? conheço não. Conheço não. Amém. Glória a Deus. Mas parece que ela é de Natal, né? Amém. É de onde? Do Rio? É do Rio. Muito bem. Ah, Mas vamos... eu morei 28 anos no Rio. Lá. É bom. É. Mas vamos orar? Vamos Ore nos orar. abençoando os irmãos que estiveram conosco desde o início. Foi bênção. E acredito que essa palavra, essa live vai ficar e vai edificar muitas vidas. Sair do religiosismo e se conectar com Deus, que é bem melhor, né? Romper esse nicotismo que nós temos e nascer de novo. Nicodemos, ele chega até no teto. A gente está aqui, tá bom. Agora tem que nascer de novo. Como é isso? Tu é mestre, olha para lá, mestre de Israel, não sabe, tem que nascer. Uma coisa para você, Marlon. Eu vou ser muito econômico. Acredito que 50% daqueles que frequentam a igreja nunca tiveram ou nunca entraram numa dimensão espiritual para sentir a presença de Deus verdadeiramente. Eles vão pelo receber alguma coisa. Mas quando você vai para entregar, para dar, aí Deus diz assim: está escrito, buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, coisas materiais é fichinha, é coisa pequena para Deus. Se nós buscarmos a Ele, isso aí, meu filho, é bagana. É pequeno para Deus nos dar. E o interesse de Deus é esse. O interesse de Deus é o relacionamento. Mas isso está onde? Está no segundo livro da Bíblia que eu mais gosto, Osés. Prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Jeremias diz que aquele que se gloriar, glorie em me conhecer. Deus quer ser conhecido do homem. Deus tem prazer em se revelar para o homem. Verdade. E eu falo com a lágrima nos olhos, que eu nunca tive um pai pastor, uma herança de crente, fui criado na macumba, fui criado no mundão, e me emociono porque Deus foi lá no resto de xepa, atrás dos lixos da vida, e me trouxe para cá. Você disse que é minha rocha. Você disse que foi para a igreja apedrejar lá a igreja. E eu fui à igreja, eu fui ao templo para matar o pastor. Eu fui armado 15 dias para matar o pastor. Aí Jesus me matou lá. Morreu lá. E hoje é
O grande amigo é o pastor Oliveira, que está lá em João Câmara. Eu fui 15 dias armado para a igreja para matar ele. Mas, graças a Deus, o Senhor me matou antes. Então, ore. Só um segundo que eu não poderia esquecer de dizer algo aqui. 30 segundos sobre religião. Tem muitos entre nós, conhecedores, que estão ressuscitando no IML da religião, fazendo necrofilia espiritual, ressuscitando aquilo que Jesus já matou na cruz. Na qual o livro de Hebreus diz que muita coisa caducou. Aí os camaradas estão ressuscitando, fazendo necrofilia espiritual, ressuscitando cadáveres da religião, cultuando coisas que Jesus já matou na cruz. Então, eu quero deixar para esses religiosos, esses cadavéricos da religião, para parar. Porque tudo morreu na cruz. E tudo nasceu nele. Então, vamos orar. Vamos. Bendito Deus, eterno Pai celestial. Ó Deus, Senhor dos exércitos, Pai amado, Pai santo. Deus que habita entre os querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos. Ó Senhor, como é bom, Senhor, falar das tuas maravilhas, da tua palavra, na qual o Espírito nos conduz para poder, Senhor, verbalizar, para alcançar vidas, alcançar corações, entrar nos lares, entrar no Espírito e dizer ali para essas pessoas, eu estou contigo. Põe-te em pé, levanta-te, eu quero me apresentar a ti. Senhor, repreendo toda a fúria do diabo, toda a fúria dos demônios, esses espíritos de depressão, Aleluia. de melancolia. Sai agora em nome de Jesus. Demônio, ouça a minha voz agora. Saia. Senhor, visita os corações, os recôndicos da alma, Glória que o Senhor a Deus. possa entrar, levantar, dar fôlego de vida, soprar, abençoar, abrir porta nesta noite, Senhor. Pai, nós estamos chamados, Senhor, para orar, para falar, para profetizar, para edificar vidas, Senhor, para consolar, para exortar. Pai, nesta noite que o Senhor visita a irmã Simone, na qual eu lembro do nome dela, mas todos aqueles que assistiram essa live, que eu não sei o nome, não lembro do nome, Senhor, e aqueles que vão ouvir também, que essa mensagem vai ser passada adiante, que elas possam, Senhor, receber a palavra, ouvir a palavra, Senhor, e dizer, Satanás, tu não me vence jamais. Eu não sou religioso, a minha fé não está conectada em religião, a minha fé espiritual está conectada em Deus. Eu não tenho fé só para receber, eu tenho fé para dar, e nesta noite eu vou dar o melhor para ti, Senhor, que é a minha vida. Entregue o teu melhor, a tua vida nas mãos de Deus. Repreenda essa vida, Senhor, que está amarrada para os demônios, nos sentimentos, nos encostos, que amarra corações, nos ladrões de corações. Eu vou contra ti agora, demônios que amarra corações, no sentimento, no sentimentalismo de pessoas, de vida. Teu coraçãozinho é do Senhor, quem manda é o Senhor, quem opera no teu coração é o Senhor, quem reina é o Senhor. Deus te apresenta a vida também do teu servo. Te apresenta a vida do pastor José Raimundo. Te apresenta a vida dos seus familiares. Te apresenta a vida, Senhor, aí, dessa pessoa na qual eu não conheço, Senhor. Mas o Senhor sabe, Senhor, que é uma palavra de vida. E a palavra é espera. Que em breve verá aquilo que foi falado, aquilo que foi dito. Vai se materializar, vai se concretizar. A tua família tem a marca de Deus. Os teus filhos são herança do Senhor. Os teus filhos são herança de Deus. E os teus filhos são aqueles que vai dar sequência à vontade de Deus na terra. Aleluia. Te plancandarai. Glória a Deus. Pastor José Raimundo. Aleluia. Deus me deu a palavra agora para encerrar. A Bíblia fala sobre a transferência da promessa. Muitas coisas foi falado e profetizado na tua vida. Muitas coisas foi profetizado na vida de Abraão. Falei de ti, uma grande nação. Mas a profecia se cumpre em Jacó, no seu neto. Muitas coisas que foi falado no Senhor vai se cumprir nos teus. Vai se cumprir na herança. Sai dessa caverna, Elias. Por quê? Porque tu vai ungir Azael, rei da Síria. Tu vai ungir Jeú, rei de Israel. E tu vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar.
Mas, Senhor, eu não ungi Jeú, não vou ungir Azael. Eliseu que vai ungir. Transferência da promessa. A promessa foi materializada. Que Deus profetizou em Eliseu. Muitas coisas vai acontecer nos seus. Vai se cumprir nos seus. Por quê? Porque na tua vida, na tua história, tem o DNA de Deus. Tem o DNA do Espírito. Na tua casa tem a marca de Deus. Shalom, Lachema, paz de prosperidade. Pai do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Muito obrigado, Marlon. Pai do Senhor, meu amigo. Oh, Deus. Muito bem, meus amados irmãos, está aí mais uma live abençoada por Deus, bom, Marlon, uma bênção de Deus, e acredito que foi bênção na sua vida. Deus te abençoe grandemente, que você possa sair fortalecido desta live, que você possa se conectar com o Senhor, deixar religiosidade e buscar a Deus, tudo para Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe. Nosso muito obrigado. Esta live, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube, Pastor José Raimundo. Então você pode assistir depois, né? Então, e a bênção de Deus seja na vida de cada um de vocês. A paz do Senhor, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Obrigado.